Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Vaz na área mais uma vez e hoje o tema da nossa aula é músculos, tecido muscular, tá bom? Na parte histologia, nós teremos aí a divisão em 4 aulas, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Essa aula de hoje você vai estudar o tecido muscular. Beleza. A primeira coisa que eu preciso saber sobre a tua musculatura, sobre os músculos, sobre o tecido muscular é que esse tecido está intimamente ligado à função de movimento. Seja um movimento locomoção, para te levar de um lugar para o outro, seja movimento dos membros, seja movimento de órgãos internos, como por exemplo o coração, que tem a função de contrair e relaxar o tempo inteiro de forma rítmica e involuntária para bombear o sangue pelo teu corpo. Assim como o peristaltismo, que acontece em alguns órgãos ocos do sistema digestório, que também é comandado por um tipo de músculo que a gente vai já ver. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui nessa aula são algumas características gerais dos músculos, né? E como eles se organizam no teu corpo. O corpo humano, pessoal, ele tem basicamente 40 a 50% da sua constituição formada por músculo. Ah, professor, mas eu aprendi que meu corpo tem 70% de água. Quando eu somo com 40% ou 50% do músculo, dá mais de 100. Olha para mim. Ei, essa água, porcentagem dessa água, grande parte dela está dentro da musculatura. Então, tu não vai somar a porcentagem da musculatura com a porcentagem de água. Tu vai considerar certa proporção de água dentro da musculatura. Todas as células, algumas mais e outras menos, têm água no seu interior, no citoplasma. Perfeito? Então, vamos nessa. Os músculos, eles são muito importantes, eu já acabei de falar para vocês, para o movimento, seja locomoção ou movimento de órgãos internos. Esses músculos são constituintes de um conjunto de células que forma o tecido muscular. Esse tecido muscular é formado, pessoal, por fibras musculares, que são constituídas por células capazes de se contrair e relaxar, células contráteis, e por miofibrilas, que são o quê? As miofibrilas são filamentos proteicos, que permitem e facilitam esse processo de contração e relaxamento muscular. A primeira coisa que eu preciso saber sobre essa fibra muscular é que as células da fibra muscular são alongadas, são células alongadas, especializadas em contração. Se ela se contrai, ela também vai ter que o quê? Que relaxar. Então, contração e relaxamento. As únicas células do teu corpo que conseguem fazer movimento de contração e relaxamento são as células do tecido muscular. As organelas recebem nomes especiais, as partes da célula muscular, elas recebem um nome um pouco diferente das demais. A membrana plasmática é chamada de sarcolema, o citoplasma é chamado de sarcoplasma, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso é chamado de retículo sarcoplasmático, onde ele armazena cálcio, que é muito importante no processo de contração da musculatura. Existem 3 tipos de tecido muscular. O primeiro, tecido muscular esquelético, a gente vai já ver como é que ele funciona e aonde ele é encontrado. O segundo, tecido muscular estriado cardíaco. E o terceiro, tecido muscular liso. Então esses são os 3 tipos básicos de tecido muscular. Começando a nossa explicação pelo tecido muscular estriado esquelético. Primeira coisa, ele é formado por células em forma de sincício. O que é isso, professor? Esse sincício, células que se fundiram e se tornaram o quê? Multinucleadas. Houve fusão de células para que elas se tornassem multinucleadas e facilitasse todo o processo desempenhado pela musculatura. Pela presença de mais núcleos, o processo metabólico ficou favorecido, ficou mais complexo, mais perfeito. Beleza? Ele é formado também por miofibrilas com faixas claras e escuras, formando estrias transversais. A maioria do tecido esquelético, o nome já diz, é ligado ao esqueleto. Ligado por onde? Por tendão e ligamento. O esqueleto te dá uma estrutura,
o músculo te dá um movimento, mas eu preciso de algo que ligue essa musculatura ao meu esqueleto para que eu consiga movimentar através aqui da minha musculatura essas articulações. Lembre-se que o osso não mexe, ele muda de posição, tá? Mas o osso não é flexível. Quem vai dar essa flexibilidade é o encontro entre dois ossos, a articulação, monitorada, auxiliada por essa musculatura esquelética, que vai se ligar a esses ossos, principalmente ali na região das articulações, por tendões e ligamentos. Perfeito? A contração da musculatura, anota aí, dá pausa no vídeo e anota aí, ó. A contração da musculatura estriada esquelética é voluntária, forte e rápida. Voluntária, forte e rápida. Eu consigo controlar a contração dos meus músculos estriados esqueléticos. Então ela é voluntária, forte e rápida, tá bom? Beleza. Tá aí as estrias aparentes, ó, desse tecido, né? Várias estrias aparentes. E aqui a união, ó, do tecido muscular estriado esquelético, que está em destaque aqui, com o osso. Tá vendo aqui o tendão ligando esse músculo ao osso. O segundo tipo de tecido muscular que eu quero destacar para vocês é o tecido muscular estriado cardíaco. Estriado cardíaco. Primeira coisa, se o nome é cardíaco, professor, claro que está localizado no coração. Perfeito, boa observação. Então ele é localizado no coração. As células dele são longas, com várias ramificações. Também vão existir, assim como no esquelético, estrias, né? A diferença para o esquelético é que aqui no tecido muscular estriado cardíaco, as células não têm vários núcleos, elas são o quê? Mononucleadas, um núcleo só. Também apresenta, como eu acabei de falar para você, estrias transversais, possui alguns discos intercalares, né, dentro do tecido ali entre as células, e a contração dele vai ser, pausa de novo para tu anotar a contração do tecido muscular estriado cardíaco, involuntária, rápida e rítmica ou ritmada. Lembrando que a anterior, tecido muscular estriado esquelético, era uma contração forte, voluntária, forte e voluntária, tá? Aqui não, aqui eu tenho uma contração também forte, né? Rápida, né? Assim como no tecido anterior, mas involuntária e rítmica. Teu coração segue aquela frequência cardíaca, o ritmo cardíaco, para conseguir bombear o sangue pelo teu corpo. Aí, algumas imagens do tecido muscular estriado cardíaco, destacando aqui os discos intercalares, né? Então, esse é o tecido muscular presente aí no nosso coração. Algumas outras imagens, ó, também destacando aqui esses discos intercalares entre as células, fragmentando aqui essas fibras, né? Não são fibras que passam livremente, assim como no tecido anterior. E por fim, pessoal, a gente tem o tecido muscular liso. Liso. Quais são as características do tecido muscular liso? Ele vai revestir, pessoal, parede dos órgãos ocos internos, tá? Por exemplo, o tubo digestório, desde o esôfago até o estômago, intestino, aquele peristaltismo é comandado por tecido muscular liso. O útero nas mulheres, a bexiga, a vesícula biliar, entre outros órgãos ocos, tá? Esses órgãos, por serem ocos, a maioria deles faz movimento de contração e relaxamento. Isso é comandado pelo tecido muscular liso. As células são fusiformes, né? Também são mononucleadas, só tem um núcleo, não possuem estrias, daí o termo tecido muscular liso. E a contração dele, pausa de novo na aula, pausa. Contração dele vai ser involuntária e lenta. Então observa, estriado esquelético, voluntária, rápida e forte. Estriado cardíaco, involuntária, rápida e rítmica. Liso, involuntária e lenta. Perfeito? Algumas imagens aí
do tecido muscular liso para que vocês possam observar a diferença para os demais. E agora eu tenho a comparação entre os três tipos, né? Mostrando a localização e a forma. Olha só, aqui tu tem a imagem do tecido muscular estriado esquelético, né? Se unindo aqui aos ossos, do tecido muscular estriado cardíaco, formando o coração, e do tecido muscular liso, né? Formando aqui o revestimento de órgãos ocos, tá bom? Então, pessoal, essa aula era exatamente para apresentar os três tipos de tecido muscular para vocês. Espero que tenha ficado claro e voltamos em breve com exercícios sobre esse tema. Assistam também as outras aulas de histologia humana, né? Para que vocês consigam fixar todos os tipos de tecido, tanto muscular, quanto o nervoso, quanto o epitelial, quanto o conjuntivo. Então aguardo vocês na próxima aula do melhor curso para o Enem, para os vestibulares online, que é o curso Replay. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.